de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Vai dizer assim, ó: tenho, porém, contra ti, que deixasse teu primeiro amor, ou a tua primeira caridade, é a mesma coisa. Tenho, porém, que deixasse o teu primeiro amor. Então lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vou ler o versículo número 5 de novo. Lembra-te, pois, aonde você caiu, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui, a gente sabe que esses capítulos de Apocalipse, João, ele estava recebendo do Senhor algumas coisas que ele ia passar por algumas igrejas. E essa carta que ele escreve para essa igreja, ele começa de uma forma falando coisas legais, até chegar a esse versículo que eu li com vocês, que ele fala: você perdeu o seu primeiro amor, então você não me ama mais como me amava antes. E ele fala: lembra, pare, pense aonde você caiu, se arrepende e volta a fazer aquilo que você fazia. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre voltar ao original, voltar àquilo que nós somos realmente. Porque queira eu ou não, às vezes circunstâncias, situações, ele me descaracteriza. Você pode ver, meu irmão deu esse exemplo quando ele trouxe uma palavra uma vez. Um jovem, ele aprende vários princípios a vida inteira. Aí ele faz 18, 19 anos, vai na faculdade. 18, 19 anos com um princípio. Parece que no primeiro ano de faculdade, tudo aquilo que ele aprendeu é corrompido. No primeiro momento que ele acaba se envolvendo com novas amizades, com novos pensamentos. Já viu casos assim? A pessoa tinha um princípio de anos, que ela era leal àquele princípio. Bastou ela participar de um novo ambiente, de uma nova roda de amigos, se posso dizer que se são amigos, que aqueles princípios todos caem por terra. E a gente fala: mas como que pode tantos anos naquele princípio, e de repente, em um ano, em um mês, em uma semana, tudo aquilo que a pessoa acreditava, agora ela não tem mais como base, como princípio. A essa igreja de Éfeso, o anjo da igreja está dizendo exatamente isso. Ele fala: ao anjo da igreja eu digo assim, ó, quem é o anjo da igreja? É aquele que está à frente. Mas ele não está dizendo apenas para o líder de uma igreja, ele está dizendo para a igreja em si. Ele falando: viu, lembra onde você mudou. Lembra onde você parou, aonde você tomou uma direção contrária, onde você ali fez uma conversão, que você parou de ter aqueles princípios que vocês tinham lá atrás. Porque isso está fazendo você perder o seu primeiro amor. Ele não perdeu o primeiro amor e parou de praticar as primeiras obras. Ele parou de praticar as primeiras obras e perdeu o primeiro amor. Então, quando você abandona alguns princípios do Senhor, você acaba se perdendo completamente. É isso que eu vou mostrar para vocês. Porque quando você está no princípio do Senhor, na vontade do Senhor, para aquilo que o Senhor te fez, as coisas fluem naturalmente. É maravilhoso isso, porque o Senhor projetou para aquilo. Você pode pegar o carro mais veloz do mundo, vamos pegar uma Ferrari, pegar um carro assim super veloz. Se você pegar aquele carro e colocar numa estrada, de sítio, toda cheia de buraco, que não passa dois carros, que tem que vir quase no acostamento, no matagal, aquele carro que foi projetado para ter uma alta velocidade,
Quando você tira daquilo que ele foi feito e coloca numa estrada de terra, cheio de buraco, ele não consegue projetar aquela velocidade. Ele não consegue fazer aquilo que ele foi projetado, mesmo estando com as mesmas características. É o mesmo carro, ele tem o mesmo arranque, a mesma potência, o mesmo motor, tudo perfeito, mas por estar no ambiente errado, por não estar onde ele devia estar, ele não funciona. Assim somos nós. Quando a gente sai daquilo que Deus nos projetou, a gente não funciona. Eu vou dar um exemplo primeiro da nossa geração. Acredito que todo mundo conhece um jogador chamado Falcão, que jogava futsal, agora está se aposentando. Ele foi um dos maiores, ou o maior jogador de futsal, e não tinha como ele foi melhor do mundo 4 vezes seguida, ganhou títulos que o Brasil nunca ganhou. Um dia ele tem a ideia e fala assim: vou parar de jogar futsal e vou para o futebol de campo. Alguém pode falar, tudo é futebol, mas ele não rendia o que rendia no futsal. Entende? Você vê que ele foi feito para onde? Para o futsal. Quem conhece, acho que todos conhecem o Michael Jordan, o maior atleta da NBA, o maior jogador de basquete que já existiu. Ele começou num time chamado Chicago Bulls. Ele ganhou 6 títulos da NBA. O time nunca tinha ganhado, e depois que ele parou de jogar, nunca ganhou. Olha só o talento que ele tinha. Mas de repente, no ano da carreira dele, ele fala assim: eu não quero mais jogar basquete, eu vou começar a jogar beisebol. E ele vai parar na 3ª divisão do beisebol, de um time lá que ninguém conhecia, só ficou conhecido porque estava o Michael Jordan. Ele tentou jogar 1 ano, viu que não dava, voltou para o basquete. Você entende que quando você está fora do lugar que você foi projetado, você não funciona. E a gente pode dar vários exemplos que a gente conhece. Aquele corredor, Usain Bolt, não tem, ele foi o único atleta que ganhou, 3 Olimpíadas em 2 modalidades diferentes, 100 metros e 200 metros. Ele ganhou medalha de ouro. De repente ele para de correr e tenta virar jogador de futebol. Ele durou 3 meses jogando futebol. Aí como que pode o maior atleta da nossa geração, o maior medalhista, ganhar 3 Olimpíadas em 2 modalidades diferentes, de repente não conseguir jogar outro esporte? É porque ele foi feito para algo, e quando ele sai daquele algo, ele não flui. Está entendendo? Porque muitas vezes eu me sinto paralisado. Às vezes eu olho para mim e falo assim: Deus, eu estou paralisado. Deus, parece que não funciona a minha vida. Eu tento, eu faço, eu me esforço, e é verdade, você está se esforçando, você está tentando, você está dando o seu melhor, mas não funciona. Por quê? Porque talvez você esteja no lugar errado. Nós precisamos entender como essa igreja falar: lembra-te aonde você errou, aonde caíste. Eu não estou falando apenas de pecado, apenas daquele que se desviou, daquele que desistiu do evangelho. É de nós que muitas vezes estamos na casa do Senhor, estamos aqui servindo ao Senhor, mas perdemos aquilo que o Senhor nos deu lá atrás. E quando a gente tenta caminhar, a gente olha para cima e não vê a nuvem mais. Lembra da nuvem? O povo de Israel estava lá no deserto, a nuvem parava, eles paravam, a nuvem caminhava, eles caminhavam. Então eles não tomavam nenhuma iniciativa, nem de parar, nem de andar, se a nuvem não tivesse no comando. Quando eu quero ter a direção daquilo que eu quero, daquilo que eu vou fazer, sem perceber aquilo que o Senhor quer na minha vida, eu acabo andando sozinho. Aí quando eu olho para cima, eu falo: cadê a nuvem? Será que a nuvem foi e eu fiquei? Será que eu fiquei e a nuvem foi? Para onde eu vou? E começa a sentir-se um vazio dentro de nós, e a gente acaba ficando perdido, falando: Senhor, qual é? O que eu tenho que fazer? E esse vazio não vai ser alimentado se eu não voltar ao princípio do Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 11, versículo 5, olha só, não precisa nem abrir, diz assim: eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul:
que o povo tem que chora? E contaram-lhe a palavra dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou-se de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu de grande maneira a sua ira. É um pedaço da história de Saul. A gente, quando fala o nome Saul, normalmente vem desobediência, não sei vocês, mas parece que quando cita Saul, a gente associa pecado, desobediência. E é verdade, porque o fim dele foi muito triste, mas o início dele foi muito bom. Olha, muitas vezes a gente começa bem, mas não termina bem. Esse é o grande perigo. Saul, ele recebeu do Senhor uma unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. A notícia que corria no lugar que eles viviam, no país, o exército inimigo está mandando você cortar, tirar de fora o seu olho direito. Assim eles não invadem e não guerreiam contra a gente, eles deixam a gente em paz. Olha o preço, todo homem, todo soldado vai ter que arrancar o seu próprio olho. Aí a gente tem paz em Israel. Ouvindo Saul, aí vem esse versículo, essas palavras, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele começou a iniciar aquilo que o Senhor tinha feito para a vida dele. Ele foi feito para estar na frente da batalha, ele foi feito para guerrear, e ele se levanta, se põe na frente daqueles homens, e fala assim: a gente vai guerrear contra esse exército que é muito maior que a gente, que é muito mais preparado que a gente, que é muito mais populoso que a gente, mas a gente vai vencer. E a palavra do Senhor fala que eles se uniram como um homem só, na voz de Saul, e derrotaram o inimigo. Quando a pessoa está no princípio do Senhor, nada pode parar ela. Saul derrotou aquele exército, sem ter uma experiência, um exército de homens que cuidavam de campo, cuidavam do campo, de bois, sem nenhum preparo. Ele venceu, porque ele estava naquilo que o Senhor o chamou. Mas de repente, Saul, ele se engrandece, e o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer um sacrifício ao Senhor, um holocausto ao Senhor, aquilo que ele não foi projetado. E quando ele mudou aquilo que ele tinha, para aquilo que ele queria fazer, de novo, um holocausto, começou a queda dele. Ele veio bem, quando ele mudou, ele falou: agora eu não quero ser mais um guerreiro que o Senhor me levantou, agora eu quero sacrificar ao Senhor. Aí começou a queda dele, e começa o fim. As coisas que nos derrubam, às vezes é coisas pequenas, e alguém pode falar: mas a intenção de Saul era boa em sacrificar. Eu concordo, talvez se a gente olhar o contexto, parece que a intenção de Saul era boa, mas ter uma intenção boa fora do plano do Senhor vai nos levar para baixo. Não adianta, eu posso ter as melhores intenções do mundo, mas se eu não estiver firmado naquilo que o Senhor projetou para mim, eu vou afundar. O Senhor tem planos para nós, o Senhor tem plano para vocês. Não foi aleatoriamente que você veio numa igreja, que você conheceu a Cristo, que você se batizou, que você participou da mesa do Senhor, que você teve experiência com Deus, e Deus soltou você, agora viva aleatoriamente e faça uma história. O Senhor já escreveu os seus dias, seus passos, algo ali que está no livro dele. E a gente tem que falar: Senhor, todo dia levantar e falar: Senhor, aonde eu preciso estar, Senhor? Me mostra essa nuvem, Senhor. Eu quero caminhar segundo esse plano, eu não quero mais caminhar segundo o que eu acho. Quando a pessoa tem essa síndrome de adolescente, sabe, síndrome de adolescente, que pensa que sabe tudo, mas não sabe nada, pensa que tem todo o conhecimento, mas não conhece nada. Quando a pessoa tem essa síndrome, é onde que é o grande perigo. A síndrome de: não, eu não preciso falar com você, eu sei, porque meu amigo disse. Aí o pai que viveu 50, 60 anos, não sabe nada, e o cara que viveu 12 anos, 11 anos, 15 anos, sabe de tudo. E meus pais que o digam, né, que teve 3 adolescentes ferozes em casa. Essa síndrome acaba afundando você. A gente tem que voltar. Eu quero dar mais um exemplo para vocês, e vocês vão entender onde eu quero chegar. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra,
enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Olha onde que Davi caiu. Qual era o tempo de Davi? O tempo dos reis saírem à guerra. Mas eu não quero sair à guerra, eu quero ficar na minha casa, porque eu tenho soldados. Davi podia falar, eu sou rei agora, eu tenho soldados, eu tenho um exército, eu já pratiquei muita coisa lá atrás, eu já derrotei Golias, eu já fui o maior guerreiro de Israel, e Davi era o maior guerreiro. Se você ler a história do primeiro livro de Samuel, você vai ver que Davi sozinho, ele destruía quase um exército inteiro. A fama de Davi cresceu, mas de repente chega o tempo de ir para a guerra. Onde ele fica? Em Jerusalém. E quando você sai do propósito, entra aquele versículo que eu li lá em Apocalipse: se arrepende-te, porque ele vai sair do propósito que ele era estar na frente da batalha, vai ficar no conforto da casa dele e vai pecar com a Betseba. Todo mundo pensa, não, o pecado de Davi foi porque olhou a Betseba. Ele já tinha caído muito atrás, quando ele saiu do propósito. Oh meu Deus, me ajuda a voltar no propósito, porque o pecado vai sair naturalmente. Quando ele volta a batalhar, a guerrear, você vê que não tem mais esse pecado, ele não tem mais essa fraqueza. Porque aquele que está ocupado em servir a Deus, não perde tempo em coisas vãs. Pode ver, não tem o ditado, não é bíblico, mas mente vazia é oficina. Não é bíblico, mas se você parar para ver, aquele que fica, que para, que não quer mais caminhar, que não quer mais fazer nada, que não quer, pode ver, é aquele que se perde. É aquele que acaba não tendo mais um projeto, acaba retrocedendo, acaba ali tendo. Davi foi esse. Não vou guerrear mais, não vou ficar aqui em Jerusalém, o exército vai por mim, tem a minha bênção, mas o projeto que Deus fez para ele era para guerrear. Entenda aquilo que Deus está projetando e se prepare para aquilo, porque tempos atrás Davi entendeu o projeto da vida dele. Antes dele lutar com o gigante Golias, ele pega uma funda, uma pedra, uma espécie de estilingue, joga no gigante e derrota o gigante. Mas pense, você acha que foi a primeira vez que ele jogou uma pedra? Provavelmente, e não tem dúvida disso, ele treinou para jogar. Não foi a primeira vez que ele foi lá aleatoriamente, pegou uma pedra e jogou. Ele treinou, ele se preparou para o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele, não sei se ele, quando ele cuidava das ovelhas, ele colocava um alvo, ficava jogando, porque quando chegou o dia de ele assumir o papel que Deus tinha preparado para ele, ele estava pronto para servir. São dois erros: aquele que sai do propósito e aquele que não se prepara para o propósito. Às vezes a gente quer falar, Senhor, eu quero essa bênção, eu estou orando por isso, mas eu nunca me preparei para isso. Exemplo bem simples: Senhor, eu quero entrar naquela empresa, porque aquela empresa é boa, mas eu não tenho nenhuma capacitação do que a empresa pede. Não, Senhor, eu quero estudar para passar em um concurso, eu quero, Senhor, passar nesse concurso, ter um bom salário, ter uma jornada de trabalho legal, eu quero entrar, mas eu nem sei o que cai na prova. Entende? Exemplos bem simples. Davi, antes de lutar com o gigante, ele se preparou para o propósito que Deus tinha na vida dele. Qual é o propósito? É eu tacar a pedra. Então eu vou treinar para atacar a pedra. Eu não vou ficar sentado olhando a ovelha apenas. Se é tempo de eu ficar cuidando de ovelha, eu estou me preparando para acertar o gigante. Às vezes a gente quer alcançar aquele propósito que Deus deu. Sabe aquele desejo no seu coração? Porque Davi, cuidando de ovelhas, já tinha o desejo de ser rei. Ele falava, ó Senhor, unge minha cabeça com teu óleo, até meu cálice transbordar. Só era ungido rei e sacerdote ele não podia ser, porque ele não era da tribo de Levi. Ele estava falando, Senhor, eu quero ser rei, cuidando de ovelha, sem ali ter
sem ser da família real, sem nada, sem possibilidade, mas ele entendeu: o meu propósito é ser um guerreiro e rei sobre Israel. Quando você entra nesse propósito, você entende o propósito, você começa a se preparar, e não começa mais a ficar parado. Quando ele alcançou tudo, ele parou e caiu. Que o Senhor hoje nos ajude a entender aonde nós devemos chegar. E o terceiro caso está lá no João capítulo 21, versículo 3, que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disse-lhe os outros discípulos: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha que interessante. Jesus, no primeiro dia que ele conhece a Pedro, que Pedro conhece Jesus, que Pedro, João, conhece Jesus, Jesus fala: o seu princípio não é mais pescar peixe, o seu princípio agora é pescar homens. Ele fala: você vai ser pescadores de homens. Você vai sair daquilo. Jesus morre, há uma decepção entre eles. Pedro tem uma decepção consigo mesmo, e quando houve a decepção, o que ele fala? Eu vou pescar. Ele volta àquilo que o Senhor tinha tirado ele. E Jesus, ele fala que aquele que volta para aquilo que já tirou é como um cão que volta para o seu vômito. É até nojento de se falar, mas a Bíblia fala isso. Agora imagine essa cena, Pedro lá no barco pescando. Sabe quando você está fazendo algo e não tem mais graça nenhuma? Que é sem cor, sem gosto, sem sabor. Era Pedro pescando. Porque há tempos atrás, há semanas atrás, ele estava vendo o morto ressuscitar, ele estava multiplicando o pão, ele estava vendo milagres, ele estava sentando ouvindo Jesus falar, vivendo algo tão transformador. Agora onde ele está? No barco com a varinha. Aquela noite que eles pescaram foi a pior pescaria que eles já tiveram. Não apenas por não pescar, por não ter o peixe, e sim por não estar mais no lugar correto. Eu acredito, eu imagino que um falava para o outro, que Pedro olhava para João e falava: ai, que saudade de Jesus. Quando ele falava com a gente subia no monte para orar. Que saudade quando ele começava a curar, que saudade daquelas palavras que Jesus tinha, e o coração deles queimavam. Talvez seu coração queime por algo que o Senhor, que você perdeu, que eu deixei, que eu perdi. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando eles caminhavam, falavam, o que eles falavam? Ai, que saudade, a gente pensava que Jesus era o libertador. Ai, que Jesus ia fazer. Ai, que saudade de falar, de andar nesse princípio com Jesus. Ai, e meu coração queimava e eu não... Aí o próprio Jesus entra no caminho deles e começa a falar com eles. Talvez seu coração queime por algo que já passou, e que eu tenha perdido, que você tenha perdido. Mas graças a Deus, que pela misericórdia dele, como ele falou com a igreja de Éfeso, como ele falou com Pedro, como ele falou com aqueles discípulos do caminho de Emaús, ele vem até nós e começa a falar, e nos reposicionar aquele princípio que ele mesmo colocou nós. Jesus, ele chega a Pedro e começa a falar: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele estava dizendo: volta a fazer aquilo que eu te coloquei. Os discípulos no caminho de Emaús, quando viram Jesus ali partir o pão, o coração deles queimando, ele fala: é Jesus. Eles voltam e começam ali a anunciar: ele está vivo, ele está vivo. Isso aí quer dizer que eu voltei ao princípio que ele mesmo me colocou no início. Volte àquilo que o Senhor mesmo está te colocando. Não seja como Saul, que quis permanecer no erro, porque o problema não é errar. Eu tenho aprendido isso. Deus, ele não tem problema com o pecado. Entenda isso que eu vou falar. O problema é a minha hipocrisia. O problema
eu não querer me arrepender. Porque antes de Deus me chamar, de me dar esse princípio, Ele já sabia que eu ia me sair desse princípio. Então eu sair do princípio não é o grande problema, é eu não querer voltar e me arrepender. Você vê que ali a igreja de Éfeso recebe se arrependa-te. Não era mais se você perdeu, se arrependa. O problema agora é se a pessoa vai ou não querer voltar ao Senhor. Faça uma autoanálise e fala assim: Senhor, existem coisas no meu coração que ainda queima, que eu sinto saudades. Senhor, eu sinto saudades daquelas noites que eu orava ao Senhor. Senhor, eu sinto saudades da sua presença. Senhor, eu tenho saudades, Senhor, de experimentar isso, Senhor, que o Senhor me dava. Senhor, eu tenho saudade de estar nesse lugar. Essa saudade, esse fogo que queima dentro de você é o mesmo fogo que queimava nos corações daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. É o mesmo fogo que queimava no coração de Pedro. É o mesmo fogo que queimava no coração de Davi, que ele escreve o Salmo 51, dizendo: Senhor, volta-me a dar alegria na tua salvação. Me volta. Ele está falando: eu quero voltar a ser o Davi lá da ovelha, que tinha princípio como o Senhor. Quando você volta ao princípio, volta aquilo que o Senhor mesmo te colocou, a sua vida começa a ser diferente. Muitas vezes você está esperando pum, sabe, uma explosão. Eu estou esperando que Deus venha assim, com uma bandeja de ouro, uma espada de fogo, que venha, desça do céu e aconteça 7 castiçal, sabe? Coisas grandes. Mas às vezes o problema não está nessa manifestação, está em mim. E a partir do momento que eu volto aos princípios que o Senhor mesmo me deu, as coisas vão acontecer naturalmente. E para encerrar, só para você entender, Sansão, a Bíblia mostra que ele, quando iniciou o ministério dele, quando ele foi feito para quê? Destruir os filisteus. Ele se envolve com uma mulher que era dos filisteus e vai casar com ela. Os pais de Sansão olham essa situação e ficam muito bravos, falam assim: Sansão, tanta mulher, tanta, moça decente para você casar aqui, do nosso povo, você vai casar com umas mulheres dos filisteus. E o versículo fala assim: e os seus pais não sabiam que isso veio do Senhor. Aí vai passar o tempo, ele vai se envolver com quem? Com Dalila. Mas você pode falar: mas as duas eram dos filisteus, as 2 mulheres, 2 casamentos, mas aquilo que era princípio do Senhor deu certo na vida de Sansão. Deu uma vitória para Israel. Ele conseguiu fazer o propósito. Quando ele saiu e quis fazer do jeito dele com a Dalila, o que aconteceu? Perdeu a força, perdeu os olhos, perdeu a presença de Deus. Mas mesmo ele perdendo tudo, ele preso, os inimigos zombando dele, ele falou: Senhor, volta a me dar o princípio, Senhor. Qual era o princípio? Era derrotar os filisteus. Ele fala: Senhor, me volta a me dar essa força mais uma vez. Me volta a dar esse princípio, Senhor. Eu quero voltar hoje ao princípio. E o Senhor fala: eu te volto você no princípio. Deu a força, tudo para ele novamente. E ele executou a obra do Senhor de derrotar. E fala que Sansão derrotou mais filisteus na sua morte do que em vida. Tudo porque ele escolheu voltar ao princípio. Que a gente faça essa oração de Sansão dizendo: Senhor, me dá mais uma vez, Senhor. Me ajuda, Senhor amado. Eu quero voltar a esse princípio, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu não quero mais ficar preso nessa situação como Sansão, cego, sem força, sendo zombado pelos inimigos. Eu quero ser aquele que triunfa no teu nome, Jesus. Eu quero ser aquele que vence em teu nome, Jesus. Eu não quero mais aquela pescaria sem gosto, sem sabor, cinza. E é engraçado que todos aqueles que saíram do princípio se deram mal naquilo que foram fazer. Davi ficou em casa, se deu mal. Saul tentou, se deu mal.
Pedro foi pescar, não pescou nada. Você só vai funcionar, eu só vou funcionar quando eu entrar na presença do Senhor. Que o Senhor ilumine meus olhos, que ilumine seus olhos, que Ele queime no seu coração, que Ele não deixe você dormir, que me acorde, e eu possa ver esse princípio, e eu ande, e você também ande, debaixo da nuvem do Senhor, que vai nos guiar para a terra prometida. Amém, irmãos?